Oi, queridos, boa tarde, né? Vamos dar início à nossa disciplina. Primeiramente, sejam bem-vindos, né? Eu me chamo Jéssica Pinheiro, eu sou psicóloga, e nós vamos falar, né, sobre um tema super relevante, na formação de todo profissional da saúde, que é o SUS, né? Das políticas públicas de saúde do SUS. É uma disciplina muito importante, tá, gente? A gente vai precisar de muita dedicação, porque é uma disciplina muito teórica, né? A gente vai ver a historicidade do SUS, a gente vai entender, né, como foi que foi construído, como é que funciona. A gente vai trabalhar com leis, a gente vai trabalhar com uma série de coisas que exigem muita dedicação para que vocês consigam absorver esse conteúdo tão importante. Mas, Jéssica, por que essa disciplina é tão importante? Porque vocês vão precisar dela para atuar, né? Vocês vão atuar muitas vezes, acho que todo mundo aqui já trabalhou alguma vez no SUS, né? Já trabalhou não, vai trabalhar. Eu falo de mim. Já trabalhou no SUS, né? Ou vai trabalhar. A gente precisa entender como é que o sistema funciona. Todos nós já usamos o SUS em algum momento. Ai, mas eu tenho um plano de saúde desde que eu nasci. Sim, mas a vacina que você toma no posto faz parte do SUS. O alimento que você come no restaurante, ele é regulamentado pela Anvisa. Então, todo mundo já usou o SUS alguma vez na vida, né? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer. Sem falar que é um conteúdo que sempre cai nos concursos públicos e nos processos seletivos, né? Para você atuar na área da saúde. Certo? Vamos lá, mãos à obra. Gente, para começar a falar da nossa disciplina do SUS, eu tenho que definir o que são políticas públicas, na verdade. No dicionário, política, né, é um conjunto de fenômenos e das práticas relativos ao Estado ou à sociedade. E é a arte e a ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos, certo? E quando a gente vai definir público, é algo relativo, pertencente ou destinado ao povo, à coletividade ou a um governo de um país, que é do uso de todos, que está aberto e acessível. Então, quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de políticas feitas para o povo. Eu estou falando, né, de práticas pensadas para o povo, de práticas governamentais pensadas para o povo. Quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando disso, né? Definição de políticas públicas, né? São conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos. Quando eu falo de governo, gente, eu estou falando ou na esfera estadual, ou na esfera nacional, ou na esfera municipal. Tanto faz, certo? E com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, certo? São conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelo governo. Ok. E o que é que as políticas públicas, gente, elas pretendem, né? Elas visam assegurar algum direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para algum segmento social, cultural, étnico ou econômico, tá certo? E elas correspondem a direitos assegurados na Constituição. Elas fazem aqueles direitos saírem do papel e se efetivarem na prática, né? Por exemplo, o artigo 196 da nossa Constituição de 88, né, a nossa Constituição Federal, ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o Estado ele tem que criar políticas públicas para garantir que a população, que o povo tenha acesso à saúde, certo? A política pública ela deve ser construída, né, a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, que somos nós, né? Sociedade civil somos nós, o povo, né? Visando assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. Lembram que eu falei aqui, ó, saúde. Saúde é um direito nosso, ok? As políticas públicas englobam todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Quando eu crio uma política pública, ela pode beneficiar qualquer pessoa. Exemplo, o SUS. Até quem é rico, tem plano de saúde, por exemplo, usufrui do SUS o tempo todo, né? Então, ela é criada para todo mundo,
independente da sua idade, da sua escolaridade, desde o bebezinho recém-nascido, que nasceu na maternidade, que vai tomar as vacinas, até o idoso, que precisa de um acompanhamento no posto de saúde para sua doença crônica, certo? Com o aprofundamento, né, gente, a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificaram, ok? Ou seja, né, as nossas responsabilidades enquanto sociedade civil, enquanto povo, com o tempo, né, com a implantação da democracia, que é o nosso sistema atual, elas foram se diversificando. Até então, antes, o povo não tinha muito esse negócio de tomar as rédeas da sua própria saúde, né, de ter esse cuidado consigo mesmo, e é algo que passou a existir conforme isso foi se consolidando, ok? As políticas públicas, minha gente, elas promovem o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está diretamente relacionado com as ações, né, bem desenvolvidas e com a execução em áreas, né, como saúde. Jéssica, política pública é só de saúde de jeito nenhum. Né, eu posso ter políticas de saúde, de educação, de meio ambiente, de habitação, de assistência social, de lazer, de transporte, de segurança. Tem que ser algo que contemple a qualidade de vida de uma forma geral, como um todo. Então, tudo que for promover qualidade de vida, né, para a sociedade civil, para o público, para o povo, e seja uma ação, né, eu posso falar que é uma política pública, certo? É a partir desse princípio que, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, os governos se utilizam das políticas públicas. Então, né, para que eu consiga garantir essa qualidade de vida para minha sociedade civil, para minha população, eu faço uso das políticas públicas, né? Eu vou criar políticas públicas para contemplar todas essas áreas que foram citadas agora há pouco, saúde, educação, lazer, enfim. Então, tem um ciclo de políticas públicas, né? Como é que funciona esse ciclo, Jéssica? Primeiro, eu vou fazer uma identificação do problema público, né? Eu vou ver, olha, lá na comunidade do CEP, vamos fingir que o CEP é uma comunidade, um bairro. Lá na comunidade do CEP, a gente está com uma área descoberta, não está tendo agente comunitário de saúde para lá. E a gente precisa, de alguma forma, porque o pessoal não está tendo acesso ao serviço de saúde, né? Aí eu vou incluir na agenda pública esse problema de que o CEP está descoberto e a população do CEP não está tendo acesso à saúde. Ok, foi incluído. Aí junto, né, os governos vão pensar em soluções e em várias alternativas. Não, tem o plano A, tem o plano B, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, certo? Depois que eu penso nas alternativas, eu vou decidir. Não, eu acho que a política pública mais assertiva para colocar no CEP é o plano A. É eu colocar um agente de saúde lá e uma visita domiciliar da equipe de saúde na casa dos moradores. Um exemplo, né, gente? Aí eu estou fazendo o planejamento da minha execução. Como é que eu vou fazer, que dias da semana eles vão, essa equipe vai, né? Se vão atender todas as casas ou se vai ser só um lado da rua primeiro, depois o lado da outra rua. Tudo isso tem que ser planejado. Depois eu vou implementar a política pública. E quando essa política pública está sendo implementada, tem vários órgãos que vão monitorar. Opa, será que está sendo feito direito? Será que esse pessoal está indo mesmo atender a comunidade do CEP? Será que a comunidade está satisfeita com o serviço ofertado? Será que está suprindo a necessidade? Será que o problema vai se resolver? Né? Tem um monitoramento para garantir que seja feito. E por fim, a avaliação. Deu certo? Não deu? O que foi que faltou? O que é que eu poderia ter feito diferente para ser mais efetivo? Então, tem todo um ciclo, não é só eu pensar, precisa disso, vou fazer isso? Não, né? É uma série de profissionais de todas as áreas, estudando, trabalhando, conhecendo os territórios, para poder, a partir daí, criar e implementar as políticas, certo? Agora, minha gente, a gente vai falar dessa coisa linda, né, do nosso sistema de saúde. Gente, defendam o SUS. Eu sei que muitas vezes a gente ficou na mão,
por conta do SUS, né? Mas assim, o sistema realmente é algo único, não tem nenhum outro país do mundo que tenha um sistema como o nosso, né? Não sei se vocês viram agora nesse período de Covid, mas teve um americano que recebeu uma conta de 5 milhões de dólares, porque ele ficou internado se recuperando da Covid. E no SUS a gente tem acesso ao tratamento totalmente de graça, né? Então, assim, defendam o SUS. Eu sei que nem sempre ele é efetivo, né? A gente não consegue, mas ele tá funcionando o tempo todo. São diversas ações, né? Não existe nada perfeito e a gente tem que fiscalizar. A população precisa estar ativa. Não esqueçam que é uma política pública, tem que ter participação social. Né? Não é só eu reclamar que nada funciona e eu não ir nas conferências de saúde, eu não participar dos conselhos de saúde, porque tudo isso existe, viu, gente? Tem ouvidoria, viu, do SUS, para a gente reclamar. Então, o que é que a gente está fazendo para que esse serviço seja melhor? Né? Não é só esperar do governo. A gente tem que defender com unhas e dentes e tem que lutar pelo nosso serviço também, ok? Gente, em 1990, no dia 28 de dezembro, foi instaurada a lei de número 8.142. Ela dispõe sobre a participação das comunidades na gestão do SUS, sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências. Ou seja, como eu falei para vocês, a comunidade, nós, sociedade civil, podemos o tempo todo estar reivindicando nossos direitos, né? Depende da nossa participação popular também. Quem aqui já ligou para a ouvidoria do SUS alguma vez? Né? Vamos pensar sobre, certo? E o SUS? Para a gente falar de SUS, a gente tem que compreender toda uma linha de tempo, toda uma historicidade, porque assim não foi, vamos criar o SUS, certo? E o que vinha antes do SUS, como era que funcionava? Isso aqui é muito importante a gente saber, gente. São temas que caem muito nos concursos públicos, tá bom? E para vocês entenderem como as coisas mudaram, né? A gente começa com 1923. Em 1923 foram criadas as Caixas de Aposentadoria e Pensões, que são as CAP, certo? Na época estava tendo um crescimento muito acelerado da industrialização, da urbanização. E essa lei, gente, ela vem conferir o estatuto legal de iniciativa já existente nas organizações dos trabalhadores das fábricas, certo? Que era garantir pensão no caso de algum acidente ou de algum trabalhador se acidentar ou se afastar por doença, né? Era garantir que aquele trabalhador ele tivesse uma pensão, se ele precisasse, e também uma futura aposentadoria, quando ele não pudesse mais trabalhar. Com as caixas, né, começaram a surgir algumas discussões sobre a necessidade de atender a demanda dos trabalhadores, né? E nasce nesse momento algumas relações complexas com o setor público e privado, né? E essas relações complexas vão persistir no futuro Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Então é algo muito antigo. Vamos para frente. Depois disso, quase 10 anos depois, viu? Em 32, foram criados as IAPs. O que é isso, Jéssica? São os Institutos de Aposentadoria e Pensões, certo? Foi criado no governo do Getúlio Vargas, no conhecido Estado Novo. Os institutos foram vistos, né, como resposta às lutas e às reivindicações dos trabalhadores, né? Porque naquela época começaram os movimentos sociais em busca por melhoria de vida por parte dos trabalhadores, certo? Então, se acentuou o componente da assistência médica. Ok. Só que nessa época aqui, gente, essa assistência médica era oferecida por meio de setor privado. Viu? Era por meio de setor privado. Não era algo público, não. E só quem tinha direito nesse tempo era quem era trabalhador, quem tinha emprego. Quem não tinha emprego não tinha direito a nada, não. E ainda era um direito muito superficial, tá? Em 65, gente, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que foi a unificação dos IAPs, lembram dos IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão, eram vários institutos, eles se unificaram e criaram o INPS, né?
Eles foram criados no regime autoritarista de 64, na época da ditadura, certo? Eles venceram as resistências, tá certo? E ele consolida o componente assistencial, certo? Que antes não tinha essa questão de dar assistência. Desculpa, gente, tô com a garganta seca. Beber um pouquinho de água, só um minuto. Voltando. Com a marca da opção, né, da compra de serviços assistenciais do setor privado. Percebam, né, que foram se criando os institutos e tal, mas sempre voltado para o setor privado, só para as pessoas que tinham algum poder aquisitivo, os trabalhadores que conseguiam atendimento por parte dos sindicatos, ou quem tinha realmente dinheiro para pagar, tá certo? E o modelo era o modelo hospitalocêntrico, curativista, médico-centrado, né? E esse modelo ele vai persistir no SUS por muito tempo. Aquele negócio da gente sentir uma dor na unha, correr para o hospital, né? Onde a saúde se resume totalmente ao papel do médico, né? Eu só vou estar bem se eu passar por um médico. Hoje a gente sabe que o nosso modelo é totalmente diferente. A gente sabe que saúde, ela não se resume apenas a essa visão essa visão física, essa visão curativista. Hoje, quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma forma mais holística, né? Dizendo que a saúde, para eu ter saúde, eu tenho que estar bem socialmente, eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que estar bem fisicamente, e por aí vai, ok? Em 77 foi criado o SIMPAS, o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, e dentro dele o INAMPS. O INPS, me desculpe, deu lugar ao INAMPS, certo? Ele passou a ser o grande órgão governamental e portador, gente, da assistência médica. Ou seja, ele comprava, né, os serviços médicos hospitalares do setor privado. É possível dizer, gente, que o INAMPS ele sobreviveu como órgão até a criação do SUS. E ele ainda se reproduz no Sistema Único de Saúde, mesmo tendo passado todo esse tempo da sua criação. Em 82, foi implementada as PAS. O que é o PAS? É o Programa de Ação Integrada de Saúde. O PAS, pela primeira vez, vai dar ênfase à atenção primária, só que nessa época era pensando na rede ambulatorial como porta de entrada, né? Lembram que antes a gente vivia num modelo mais hospitalocêntrico, onde você corria para o hospital, não tinha nada de atenção primária? Aqui não. No PAS é um modelo diferenciado. Ele visa a integração de instituições públicas da saúde mantida por diferentes esferas do governo, numa rede regionalizada e hierarquizada. É o mais próximo do SUS em relação aos outros. Aqui nesse caso, né, quando a gente fala, eu falo diferente. O município ia ser responsável por alguma coisa, o estado por outra, o governo federal por outra, certo? Propõe a criação de sistemas de referência e contra-referência e a atribuição de prioridade para a rede pública de serviços de saúde, com complementação pela rede privada. O público ia ser principal e o privado, né, ia ser um complemento. Antes, vocês lembram como era? Era totalmente privado. Previa a descentralização da administração dos recursos, a simplificação dos mecanismos de pagamento dos serviços prestados por terceiros e seu efetivo controle, a racionalização do uso de procedimentos de custo elevado, o estabelecimento de critérios racionais para todos os procedimentos, né? Viabilizou a realização de convênios trilaterais entre Ministério da Saúde, Previdência e Assistência Social. Lembram que naquela época, nas épocas anteriores, eram sindicatos trabalhistas, né, eram redes previdenciárias, nunca tinha essa integração. E a assistência social, então, nem se ouvia falar direito, né? Também com as secretarias de Estado da saúde, né? Como eu falei para vocês, o Estado começou a participar aí também,
com o objetivo de racionalizar recursos utilizando capacidade pública ociosa, né? A gente pode reconhecer nas AIS, as ações integradas de saúde, né, gente? Os principais pontos programáticos que vão estar presentes quando o SUS for criado, ok? Em 86, a nossa linda Conferência de Saúde